Zoom, mas estão lá pelo YouTube, participando também, ouvindo, só que lá eles não participam diretamente, só fazem ouvir. E o Senhor continue nos abençoando. Estou vendo que está faltando ainda muita gente hoje, não sei se os irmãos ainda vão entrar, mas amém por tudo. Vamos lá. O tema da nossa mensagem hoje é uma igreja com objetivos. Eu tinha colocado uma igreja com propósito, mas quando a gente trata de propósito, lembramos sempre do propósito eterno de Deus. Então, para que não complique na cabeça dos amados, nós colocamos, né, uma igreja com objetivos ou alvos, né? E é importante a gente lembrar que nós temos um propósito, um objetivo comum, um propósito que estava no coração de Deus desde sempre, desde a formação do homem, que era uma grande família, né, de homens semelhantes a Jesus, que expressem aqui a sua glória através de obras realizadas em Cristo Jesus. E tudo isso para que possamos viver esta vida em Cristo, nós temos de ter clareza, né, do que nos move, do que nos leva a alcançar esse propósito. E essa é a base de tudo que eu vou falar aqui hoje, que é através dos objetivos que nós temos de alcançar para alcançar um propósito maior, que é o propósito eterno de Deus. Quero ler Efésios 3, de 10 a 11. Se Dani puder colocar na tela, Dani, colocando aí os textos, eu te agradeço. Efésios 3, de 10 a 11. Qual a versão que você vai... Qual a tradução que você vai usar? Que diz o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o texto. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. E aqui, quando fala em multiforme sabedoria, está falando de diversas formas, né? Ou estados numerosos. Ou seja, trocando em miúdos isso daí. O Senhor está dizendo que não é necessário apenas, né, o conhecimento ou o formato de um homem ou uma igreja para que o propósito dele seja alcançado, mas que nós podemos ter metas, diversas metas, para alcançar esse propósito. E que essas metas, elas estão em cada um de vocês. São dons que Deus distribui com os homens de acordo a um propósito no seu coração para um fim proveitoso. Só que se nós não desenvolvermos da forma adequada, né, esses propósitos, esses objetivos ou esses dons, nós não conseguimos, na verdade, alcançar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque o objetivo principal ele vai alcançar. Eu lembro que uma vez o Oswaldo tinha comentado comigo, ele dizendo, se o Senhor voltasse hoje, a igreja de Cristo estava preparada. Ele não precisa de mais ninguém. Eu estava lendo uma matéria que fala que hoje nós temos na humanidade cerca de 25% das pessoas que já viveram durante a Terra durante todos os tempos. Ou seja, quase 7 bilhões de habitantes que nós temos hoje representa 25% de todas as pessoas que já passaram. E hoje nós temos cerca de cristãos não católicos, cerca de 1 bilhão de pessoas vivas hoje na Terra. Ou seja, se você for calcular, né, durante o tempo aí, nós temos aí alguns bilhões de cristãos que estão formando a Igreja Celeste do Senhor. Então, de fato, é como areias, como grãos de areias na praia, como as estrelas nos céus. A Igreja do Senhor já está preparada, mas Ele quer alcançar mais pessoas. Então, a igreja tem de sempre estar preparada para isso. Então, essa multiforme sabedoria de Deus que está distribuída em cada um de nós, não somente no clero, né, e nós vamos discorrer a respeito disso, para que o propósito dele se cumpra. Vamos ler Efésios 3, de 17 a 19, que diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé no vosso coração,
a fim de, estando arraigados, arraigados significa dizer enraizados, e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Queridos, esse texto, às vezes, dá um bug na cabeça da gente, né? Deixa a cabeça da gente confusa, porque ele diz assim, olha, nós temos de estar enraizados e fundados em amor para perfeitamente compreender. Só que logo abaixo ele diz o seguinte, olha, você tem de compreender a largura, comprimento, altura e profundidade, ou seja, todas as dimensões de um objeto. Mas ele disse assim, olha, o amor de Cristo que excede todo o entendimento, ou seja, é inexplicável. Mas como é que o amor dele excede todo o entendimento? Ele está falando em cima que eu tenho de compreender perfeitamente. Na minha concepção, é muito fácil de entender isso. Por quê? É incompreensível o amor de Deus. É inexplicável o amor de Deus. O Senhor não está querendo dizer que você vai conhecer as minúcias do amor dele, mas está dizendo, olha, você tem de entender que o amor de Deus é incompreensível, é inexplicável. Você pode olhar a altura, você não vai conseguir achar. Você vai ver a largura, você não vai conseguir. Então, você vai entender que nem altura, nem largura, nem profundidade, nem o comprimento você consegue medir, porque ele é inexplicável, ele é imenso, ele está fora, na verdade, da nossa psique. Quando você compreende isso, você compreende perfeitamente o amor de Deus. E isso é pela fé que nós temos de ter, na verdade, em nossos corações. Nós só entendemos o propósito eterno de Deus quando nós entendemos que nós devemos estar alicerçados em amor. Se eu, querido, se vocês não estão alicerçados em amor, não compreenderemos o amor de Cristo. Porque esse amor é loucura. Como eu disse para vocês, não dá para a gente avaliar como pode um Deus, que era Deus, que antes de todas as coisas pensou esse propósito, não sabemos quando, porque o propósito é eterno, então não dá para você calcular quando foi isso. A eternidade já tinha no coração de Deus esse propósito, e ele vem abrir mão de ser Deus para morrer por um ser humano, para se entregar por um ser humano, para abrir mão da sua filiação por um ser humano, é algo na nossa cabeça inconcebível, porque a cruz que Jesus Cristo morreu foi o objeto humano utilizado para a desvinculação de Deus Pai com o Filho e a aniquilação naquele momento ali. Ou seja, Deus ele se entrega por nós com um amor que nós não compreendemos, mas ele diz, olha, eu quero que esse amor possa fluir em vossos corações. Tem uma coisa que eu creio que para que nós alcancemos essa realidade de amor, para que nós alcancemos esse objetivo, nós temos de buscar. No livro de Wolfgang Simpson, um livro que Daniel me presenteou, ele tem uma frase que para mim é fantástica. Ele diz assim, olha, devemos de deixar de pedir a Deus que abençoe o que fazemos para fazermos aquilo que Deus abençoa. Olha a diferença. Devemos de deixar de pedir a Deus que abençoe aquilo que fazemos para fazer aquilo que Deus abençoa. Quantos de nós não temos varado madrugadas ou passado tempos em comunhão com o Senhor, pedindo que o Senhor abençoe isso, abençoe meu carro, abençoe minha casa, abençoe minha família, abençoe o Estado, abençoe o país. E não são pedidos ilícitos, mas tipo, não seria melhor nós fazermos aquilo que Deus abençoa, nós estarmos vinculados àquilo que Deus abençoa, nós buscarmos saber do Senhor o que Ele quer abençoar e não nós sairmos pedindo como loucos que Ele abençoe tudo aquilo que eu quero? É uma coisa a se pensar. Amados, uma igreja com objetivos, ela se baseia num tripé simples, que é o quê? Ela é fundamental à missão que nós temos como igreja. A igreja ela tem de ser apostólica, a igreja ela tem de ser pastoral, a igreja ela tem de ser profética. Quando eu falo em apostólica, eu falo que nós temos de entender que a missão que foi dada para a gente de ir
não foi dado ao corpo pastoral, não foi dado aos pastores, nem foi dado somente aos evangelistas, aos apóstolos, aos mestres, aos profetas, mas ela foi dada a todas. Quando uma igreja entende a sua missão e sai para desenvolvê-la, ela é apostólica. A igreja não pode ser somente apostólica, mas ela tem que ser pastoral. Também a gente tira e tem de entender que não está na mão de pastores, profetas, evangelistas, apóstolos e mestres somente essa função, cabe a eles também. Mas a igreja como um todo, quando o Senhor fala lá em Mateus, ele diz, olha, ide, fazei discípulos e ensine a eles a guardar, ele está falando, querido, a todos. Não foi somente aos apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres. E a igreja também ela tem que ser profética. Por que uma igreja profética? Uma igreja profética, ela entende a revelação de Deus para nossas vidas, que é Jesus. Ela compreende a vida e obra de Jesus. Quantas vezes nós conhecemos pessoas aí que quando nós falamos que Jesus Cristo não começou a sua vida em Maria, a pessoa fica maluca, alucinada, diz, não, não é possível. Como Jesus Cristo não começou a sua vida em Maria? Ele só consegue enxergar Jesus a partir do nascimento natural, mas não percebe, não consegue se aperceber, mesmo a Bíblia falando, que esse Jesus, ele existia antes de todas as coisas, que esse Jesus, através dele, todas as coisas foram formadas. Então, uma igreja profética é uma igreja que tem uma revelação clara de quem é Jesus para nós. Então, esse tripé é muito forte para a gente. Nós temos de ser uma igreja apostólica, nós temos de ser uma igreja pastoral e nós temos de ser uma igreja profética. Eu gosto muito do livro de Efésios, porque ele enxerga e transmite para nós claramente a doutrina básica de nós vivermos igreja. Por muito tempo, queridos, nós nos permitimos ser conduzidos por uma casta sacerdotal, né? E na velha aliança era assim, foi escolhido um grupo específico para guiar o povo. E nós pegamos a antiga aliança, né, e trouxemos para as nossas vidas. Ah, mas todo mundo entende que o véu foi rasgado quando Jesus Cristo morreu, ou seja, de alto a baixo, Deus rasgou para que nós tivéssemos acesso direto a ele. Mas será que nós temos vivido isso hoje? Ou procuramos ainda viver uma vida na qual nós temos uma pessoa lá na frente que nos conduz, que nos direciona, que nos apresenta a Deus e traz Deus para o homem? Sabe qual foi a cultura que nós criamos? Nós criamos a seguinte cultura, olha só. Num dia santo, em uma hora santa, adentramos um lugar santo a fim de participarmos de um ritual sagrado celebrado por um homem santo em suas vestimentas sagradas. Tudo isso em troca de uma oferta sagrada. Nós tiramos aquela bata do sacerdote, colocamos paletó, gravata, né? Botamos uma calça, botamos um púlpito, colocamos, né, os pregadores num lugar alto. Às vezes tiramos de lá, trazemos para um lugar mais baixo, tiramos o paletó, tiramos a gravata, mas o formato continua o mesmo. Homens e mulheres que vão a determinado encontro em busca de que um homem que está lá na frente possa abençoá-los. Essa perspectiva hoje, queridos, por mais que nós pensemos que mudou, ela não mudou. Nós só, na verdade, ajustamos algumas coisas. Nós continuamos com essa mesma pegada, com essa mesma linha, né? De um lugar, de um dia específico, de um horário específico, com uma pessoa específica para nos abençoar, e muitos deles em troca de uma oferta, né? E isso é conhecido como culto divino. Nós tratamos isso como o nosso culto divino. E o nosso culto é um culto realizado a cada dia, sem a presença de muitas pessoas, às vezes sem a presença de ninguém. Esse é o culto que o Senhor quer, é a vida que eu vivo a cada dia, é a vida que eu vivo a todo momento, é a vida que eu vivo na minha casa, no meu trabalho, na rua, quando ninguém está me vendo. Esse é o culto verdadeiro que Deus quer. Será que, de fato, nós entendemos, e aí eu trago para nós, porque eu estou falando em igreja, né, no escopo geral, estou falando em igreja no sentido mais amplo, mas será que nós, que conhecemos sobre o Evangelho do Reino, o propósito eterno de Deus, né, que conhecemos sobre discipulado,
Será que nós entendemos de fato Efésios 4, de 11 a 12? Efésios 4, de 11 a 12, a nossa catequesezinha, né? Ela diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao correto ordenamento dos santos, para desenvolvimento do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Às vezes a gente pega esse texto aí e embola tudo. A gente lê e só consegue entender que Deus deu homens dons para guiar, para abençoar e para edificar o corpo. Só que o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que Deus deu esses homens dons para o correto ordenamento. O que é correto ordenamento? O que é correto ordenar? É ajustar, é colocar no lugar. É igual a um técnico de futebol. Quando um time ganha, quem ganhou a partida foi o técnico. Mas você não vê o técnico jogando. Quem joga são os jogadores. Mas quem é que coloca os jogadores naquela posição para que aquele time ele esteja reto ordenado para ganhar o jogo? É o time. Ou é o técnico que faz isso. Então, ele coloca cada um no seu lugar para que eles possam desenvolver, na verdade, a sua função. Para que eles possam desenvolver, na verdade, o serviço pelo qual eles foram definidos. Os pastores estão aí para isso. Porque quando eles fazem isso, não só os pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que é que eles fazem? Retordenam o corpo para que cada um de nós desempenhemos o nosso serviço, para que, quando for desempenhado o serviço, o corpo de Cristo ele seja edificado. Ou seja, se nós, queridos, não desempenharmos, se cada um de vocês que está me ouvindo aí, que é a igreja, não desempenhar o serviço de vocês, o corpo de Cristo não vai ser edificado. Não adianta. Nós vamos ter um homem o tempo todo lá na frente com uma mangueira tentando alimentar ou tentando encher com água aquelas garrafinhas com a boca aberta, mas não vai conseguir. Cada um de nós tem de desenvolver o seu serviço. Sabe como eu acho que nós vemos a igreja hoje, dentro desse tripé que eu falei aqui? Bom, do apostólico, nós somos os frutos. Do pastoral, do pastor, nós somos as ovelhas. E do profético, nós somos a plebe. Somos aqueles que somos guiados pelos nossos sacerdotes. Será que nós não precisamos mudar esse entendimento? Vamos à frente. Efésios 4, de 15 a 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando a gente fala antes, seguindo a verdade em amor, na nossa cabeça vem apenas o amor a Deus, né? Não, eu tenho de amar a Deus. Então, amor a Deus é ler a palavra, é orar, é buscar. Tem muitos que dizem assim, bom, eu não preciso ir para a igreja, não. Igreja aqui, bota entre aspas, que igreja eu não estou falando templo. Né? Então, a pessoa diz, eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso me reunir. Em minha casa, sozinho, sou eu e Deus, tenho minha comunhão com Ele, eu amo a Deus. Queridos, tudo que Deus faz aqui na terra, Ele faz através da igreja. É mais um texto que ele diz claramente, mas nós temos de seguir a verdade em amor. Que amor é esse? Esse amor daqui está vinculado àquele amor que está lá em 1 João 4, 7 e 8. Amados, vamos amar uns aos outros. Quem não ama, não conhece a Deus, mas aquele que ama, esse conhece a Deus e é nascido de Deus. Ou seja, esse amor que o Senhor está trazendo não é um amor somente direcionado a Ele. Nós temos esse nosso amor vertical, mas o Senhor está muito preocupado com esse amor horizontal. Porque você diz assim, como você pode amar a Deus que você não está vendo e amar o seu próximo que você, e não amar o seu próximo que você está vendo? Quantas vezes nós temos vivido essa vida? Então, o Senhor fala, olha, nós temos de seguir essa verdade em amor, para que possamos crescer nele. E para que isso aconteça, queridos, é segundo
a justa cooperação de cada parte. Ou seja, se cada parte não cooperar, isso não vai acontecer. Talvez você esteja pensando aí, Jackson, eu entendi, mas o que é que nos faz sair, né, desse momento que nós estamos vivendo? Como eu posso sair dessa estagnação? Ou a igreja pode sair dessa estagnação ou abrir os seus olhos para compreender de fato o que você está falando, né? O que nos levará a isso? Só que isso, queridos, é uma pergunta errada. Eu não tenho de fazer o que nos levará a sair dessa estagnação. Mas a pergunta certa é: o que está impedindo a mim de sair dessa estagnação? Ou o que está me impedindo de crescer? Ou o que está me impedindo a igreja de crescer? Eu tenho um exemplo que eu acho que todas as igrejas hoje no mundo, elas têm passado, né? Tanto as tradicionais como as nossas, que é aquele boom inicial que todas as igrejas dão, né? Quando surgem as congregações, elas dão aquele boom inicial e depois elas dão uma parada no caminho e dali não passam mais para lugar nenhum, não vão avante, né? E nós estamos suscetíveis também a isso, a pararmos no tempo e não crescermos mais, não desenvolvermos mais, né? Vidas não chegarem mais. Eu me lembro que há mais ou menos 28 anos atrás, aqui em Salvador, nós éramos cerca de 500 irmãos. E, de repente, passamos para quase 3.000 em um curto espaço de tempo. E 28 anos depois, né, essa parte da igreja em Salvador tem cerca de 2.800, 2.900 pessoas e não passou mais disso. O que é que está impedindo a estagnação de uma igreja que de um momento para outro tão rápido cresceu? O que é que leva à estagnação da igreja como Assembleia de Deus, que ainda hoje é a maior congregação no mundo, mas parou? O que é que leva à estagnação de igrejas como a Batista, como outras aí, acontecerem isso? Queridos, talvez o que esteja acontecendo é o enfoque errado que nós temos dado para entender esse crescimento da igreja. Por quê? Porque a ideia geralmente vem para a questão numérica, mas o que nós temos de pensar é na saúde da nossa igreja. Será que nós temos uma igreja saudável? Aí eu trago para a gente hoje. Será que hoje nós temos uma congregação saudável para desenvolver o crescimento? Porque uma coisa é certa, qualquer árvore que ela é plantada, quando ela chega no seu tempo ideal, ela dá fruto. O coqueiro, ele naturalmente produz coco, a laranjeira naturalmente produz laranja, o mamoeiro naturalmente ele produz mamão. Quando isso não acontece, tem alguma coisa de errado acontecendo. E quando você vai ver, é a saúde da planta, está faltando, né, alguma substância para aquela planta. Será que hoje não tem acontecido isso com a igreja, não tem acontecido isso conosco? Será que o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento não está ligado à nossa saúde? Só que às vezes a gente pensa e diz assim, bom, Jackson, isso é trabalho dos pastores, né? Os pastores têm que se preocupar com isso. Eu estou aqui somente para dizimar, ou eu estou aqui somente para ofertar, ou eu estou aqui somente para louvar, ou estou somente aqui para adorar. Queridos, é um engano. Cada um de nós é responsável. Cada um de vocês que é discípulo é responsável. Às vezes vocês ou nós ouvimos as seguintes afirmações: a quantidade deve ser primordial em detrimento da qualidade. Será? Querido, sem qualidade não adianta você ter quantidade. Às vezes eu vejo igrejas, né, ou denominações aí que acomodam no seu tempo 5.000, 6.000 pessoas. Só que será que tem 6.000 discípulos ali? Ou 6.000 pessoas famintas, necessitadas, que Deus venha resolver seus problemas? Agora eu lhe digo, se existir qualidade, com certeza vai haver crescimento. Então não adianta nós dizermos, não, nossa igreja
é uma igreja com qualidade. Nossa igreja é uma igreja saudável. Sim. Como é que você prova que é uma igreja saudável? Quando ela cresce, quando ela desenvolve. Se uma igreja não está crescendo, ela não é uma igreja saudável. E aí nós temos de avaliar o que está acontecendo. Aí vem os nossos objetivos que nós temos de cumprir. A qualidade, meus queridos, se refere a que tipo de discípulo de Cristo a igreja está produzindo, né? E a quantidade, ela se refere, na verdade, ao número de discípulos que a igreja tem. Ambos são importantes. Deus, ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Uma família nos fala de unidade. Muitos filhos nos fala de quantidade. Semelhantes a Jesus nos fala de qualidade. Mas será que estamos vivendo de fato isso? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus? Outra frase que nós ouvimos: é necessário comprometer a missão e a mensagem da igreja para que ela venha a crescer. Ou seja, nós baixamos o nível. O evangelho é do reino, mas eu oferto para as pessoas o evangelho da oferta. E apresento, na verdade, algo superficial, sem compromisso. Venha do jeito que você quiser, ok? Permaneça do jeito que você quiser. Venha do jeito que você está, mas você vai ser formado naquilo que o Senhor quer. Ou seja, o governo da sua vida tem de ser o governo do Senhor. Mas muitas têm feito diferente. Basta você ser dizimista fiel. Eu conheço pessoas, queridos, que não são batizados, que nem lá vão, apenas ofertam e dizem: eu sou dizimista fiel e o Senhor me abençoa. E ele abençoa mesmo. O mesmo sol que nasce para justos, nasce para injustos. Isso é claro, mas não significa dizer que você é discípulo, não significa dizer que você está cooperando com a igreja do Senhor, não significa dizer que você está no corpo. Pelo contrário, você só é mais uma vida, mais uma criatura nessa terra que Deus abençoa, que Deus cuida, que Deus zela, que Deus ama, mas não faz parte do corpo que ele quer levar para estar com ele. Jesus Cristo, não se esqueça, ele atraía multidões, mas ele nunca baixou o padrão. O evangelho do reino continua sendo o mesmo hoje, e nós não devemos abrir mão disso. Outra frase: existe uma chave secreta para o crescimento da igreja. Que chave secreta é essa, meus queridos? Não existe uma receita pronta. Deus, ele utiliza infinitas formas, né, para alcançar. Muitas vezes a gente critica o irmão porque a irmãzinha usa coque na cabeça e um vestidão lá embaixo. A irmãzinha que usa o coque e o vestidão critica o outro porque usa uma camisa de manga curta, como nós estamos aqui hoje ministrando. Nós, de camisa de manga curta, com colarzinho e barbicha, criticamos o outro porque tem tatuagem ou porque é cabeludo. Queridos, Deus utiliza de diversas formas. Eu estava conversando com um amado há um mês atrás, né, com um pastor, e ele me falando da questão da dificuldade de unidade, né, que tinha em relação com outros irmãos. E eu falando para ele assim: o Senhor me trouxe algo, eu pedi permissão, disse para ele assim: querido, deixa eu te dizer algo. Eu posso lhe falar algo? Ele disse: pode. Digo: olha, o Senhor, ele pegou toda a revelação que ele tinha dado para a gente e que hoje atingiu ao mundo, bypassou a gente porque nós colocamos barreiras, nós colocamos limites, nós colocamos estruturas. Só pode ser assim. Daqui não passa. Esse tipo de pessoa eu não aceito. Esse daqui eu não aceito. Só vai até aqui. E nós colocamos as nossas barreiras humanas. Aí sabe o que é que o Senhor faz? O Senhor não está preso a nós. O Senhor bypassa, ou dá um salto, ou cria uma outra via. E eu, outro dia, né, fiquei feliz da vida por encontrar um grupo chamado Igreja One. Já existe muitos, mas esse daí eu gostei, que é o do Alessandro Vilas Boas, que é um cantor hoje que vocês conhecem. E ele não é apenas um cantor, é um jovem santo, né, cheio da graça de Deus, com uma mensagem fantástica, com a vida fantástica, né, com coração em Deus, discípulo, crê no evangelho do reino, crê no propósito eterno de Deus, né? Tudo isso foi alcançado a ele, mas por quem? Por nós, que não aceitamos cabeludos nem tatuados? Não, Deus teve de bypassar a gente para alcançar essas pessoas. O evangelho chegou a determinadas pessoas que nós não alcançaríamos. Então, Deus, ele não está preso a essa realidade nossa, né? Ele vai além. Outra frase: a fidelidade é tudo
que Deus espera. Sim, e Deus quer, de fato, uma igreja fiel. Isso é verdade, mas Ele quer muito mais do que isso. Deus espera que a nossa fidelidade gere frutos, né? Vocês podem anotar e depois ler, que eu não vou ler para não encher. Desculpe, vocês podem ler João 15, 8, 16, Colossenses 1, 10 e Mateus 21, 19. Queridos, há muitas variações do termo fruto no Novo Testamento, mas, em especial, o que está se falando de fruto ali é outro crente. Então, se você é fiel, de fato, ao Senhor, você tem de ter disposição no seu coração para correr riscos, e esses riscos para gerar frutos. É o que Ele espera de cada um de nós. Então, não adianta eu dizer, não, Senhor, eu sou fiel, mas eu não gero frutos. Outra frase, não há nada a aprender nas grandes igrejas. Eu não sei se essa frase que eu vou falar aqui agora, Senhor Oswaldo, ele pegou de alguém ou ele criou essa frase, mas ele disse assim, Jackson, nós temos o costume de falar, né, às vezes criticar as igrejas tradicionais, e sempre apontamos os erros das igrejas tradicionais. Nós temos de saber que elas são os cavalos que nós montamos hoje para caminhar para o alvo, para caminhar para o Senhor. Não devemos nos esquecer disso. Então, nós temos sim muito a aprender com a Assembleia de Deus, com a Batista, né, com a Presbiteriana. Com certeza, nós temos muito a aprender com esses amados, são preciosos. O Senhor, Ele se manifesta de diversas formas, querido. Não é da forma que eu acho melhor. Aí nós podemos perguntar assim, Jackson, como eu posso me tornar uma igreja dirigida por objetivos para alcançar isso daí? Primeira pergunta, né, que você tem de se fazer depois desse questionamento é, o que é que me motiva? Eu tenho de entender se eu tenho o motivo correto. Porque hoje nós vemos que toda igreja ela é dirigida por um motivo. Tem igrejas que são dirigidas pelo motivo da tradição, né? Então, a frase preferida dessa igreja é, nós sempre fizemos desse jeito ou dessa forma. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Gabriela. É o complexo de Gabriela. Eu não posso mudar. Então, mesmo que o Senhor esteja me falando uma coisa diferente, eu não posso mudar, né? Hoje, muitas vezes, nós temos receios de viver, na verdade, determinadas liberdades no nosso meio, porque nós temos como igreja ainda alguns a cultura de entender, tipo, olha, nós não podemos comer isso, nem beber isso, porque culturalmente nós vivemos dessa forma. Onde é que está escrito isso? Nós não podemos vestir isso ou aquilo, porque culturalmente nós aprendemos assim. Onde é que está escrito isso? E nós muitas vezes deturpamos a palavra para tentar entender que aquilo dali é verdade. Eu tenho de colocar, condicionar minha mente para aquilo. E não é, querido, nós não temos de nos perder nisso. Nós temos de estar abertos ao que o Senhor quer nos trazer, a verdade que o Senhor quer nos trazer. Tem igrejas que são dirigidas por personalidades, né? Nessa igreja, o fator importante é o líder. Então, você conhece essa igreja pelo líder. Você não sabe nem quem é a igreja, não conhece ninguém, mas conhece o líder da igreja. Tem igrejas que são dirigidas por finanças. Ou seja, a igreja está voltada o tempo todo para custo, né? É custo para isso, é aquilo, e tem de ter dinheiro para isso, tem de ter dinheiro para aquilo outro. Então, leva os irmãos a uma condição de mente de dizimar, de precisar dizimar, ou precisar ofertar, porque eu preciso para construir um templo, que eu preciso para isso, para aquilo. Tem outras que são dirigidas por programas, né? E essa é interessante porque, tipo assim, eu tenho de formatar alguma coisa para a igreja, para meus irmãos terem alguma coisa o que fazer. Porque se eles não tiverem, eles podem se desviar. Então, o que é que eu faço? Eu crio programas. Eu crio o coral feminino, o coral masculino, eu crio o grupo das crianças, eu crio o grupo dos adolescentes, eu crio o grupo, né, dos viúvos, eu crio o grupo das viúvas, eu crio a banda, né? Eu crio um outro grupo lá de novos convertidos, eu faço um grupo de oração, eu faço um grupo de intercessão. Então, eu coloco a igreja toda em programas para que a igreja se sinta útil. Tem outras que são dirigidas por construções. Ou seja, eu tenho de construir o melhor e maior templo para que meus irmãos possam se sentir pertencentes a alguma coisa.
A Igreja Católica foi que começou essa linha, né? Aquela coisa de ouro, aquela beleza toda. Então, as pessoas, o pobre, quando entrava ali, né, para dar a sua oferta, ele chegava, ele dava com prazer, porque ele colocava o dinheiro, ele dizia: eu faço parte, né, da melhor coisa que existe no mundo, dessa igreja. Eu sou tal igreja. Hoje, nós não temos tanto ouro, mas tem determinados templos aí que, quando você chega na porta a porta, tem 5 metros de altura por 5 de largura. E quando se abre aquilo, você recebe aquele bafo frio que vem de dentro, você está fora naquele calor, pegou aquele ônibus angustiante, né, cheio de gente lhe apertando, você chega naquele lugar que abre aquele frescor, aquele som surround, que vem lá da frente e termina no fundo. E você se senta naquela poltrona que você afunda, aquela poltrona de cinema. Você veio lá da favela, você veio lá daquele lugar necessitado, e você diz assim: cheguei, e eu me realizo aqui, onde eu cheguei agora, que maravilha! E você se sente pertencente a alguma coisa. Então, você dá tudo para ela. Tem igrejas que são dirigidas por eventos, né? Essa semana, quem vai pregar aqui para nós é Luciano Subirá. Então, a igreja lota. Eu faço lá uma campanha, as pessoas vêm, pagam a entrada e vão ver Luciano Subirá. Não, agora nós vamos trazer Billy Graham, quando ele era vivo. E Billy Graham chegava lá e lotava, né? Porque a necessidade de ser dirigida por eventos, para que os irmãos se sintam importantes e digam assim: na minha igreja só prega gente importante, na minha igreja só prega pastores importantes. Aí você diz: quem é o pastor que vai pregar lá essa semana? Aí é Ori Osvaldo. Quem é esse cabra? Ori Osvaldo? Não, irmãozinho lá. Não, na minha igreja, sabe quem vai pregar essa semana? Juan Carlos Ortiz. Na minha igreja, quem vai pregar essa semana é pastor fulano de tal. E as pessoas ficam voltadas para os eventos da igreja. E qual é o modelo bíblico? A Bíblia tem um modelo? Claro que a Bíblia tem um modelo. O modelo da Bíblia é uma igreja dirigida, na verdade, por objetivos, queridos. E esses objetivos nós buscamos onde? Primeiro ponto onde nós temos de buscar esses objetivos é na igreja do Novo Testamento, da igreja de Atos. Atos 2, de 42 a 47. Vamos ler? Olha só que coisa fantástica. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Cadê? Cada alma havia temor. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha sua necessidade. Aí você diz assim: já que a gente tem que viver aquela igreja, então a gente vai viver o comunismo aqui, né? Eu vejo hoje o povo falando aí mal do comunismo, tem que acabar com o comunismo, é uma coisa do diabo, tal. Vamos discutir aqui isso. Mas, tipo assim, a gente às vezes olha para esse modelo de igreja e diz: não, isso daí não é bem assim, não. Tá bom, Deus não mandou mesmo que a gente fizesse dessa forma. A igreja, naquele momento, sentiu a necessidade de fazer isso, mas não existe uma doutrina, né, que nós devemos fazer isso. Mas existe uma doutrina que o amor, que é a base para todas as coisas, tem de estar enraizado em nosso coração. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho a mais disso. Ou seja, o que é que você tira aí de método ou de propósito? Olha, eles perseveravam, eles estavam juntos, né? Eles louvavam, adoravam ao Senhor, e a cada dia o Senhor acrescentava. O que é que você vê aí como metas ou como objetivos? Reunir, edificar, adorar, ministrar, evangelizar. Queridos, igrejas fortes ou igrejas que crescem, igrejas saudáveis, o enfoque delas são os objetivos. Nossa igreja, com certeza, só irá desenvolver um crescimento sadio quando nós conseguirmos produzir um crescimento duradouro. E esse crescimento duradouro,
ele vem de nós alcançarmos esses objetivos. Porque no final de tudo, no 47, ele diz o quê? E acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Qual é a importância, amados, de nós sermos dirigidos por esses objetivos? A gente está falando tanto em um objetivo aqui. O ponto de partida de cada igreja deve ser o quê? Você se questionar. Por que é que nós existimos? Para que é que nós existimos? Será que cada um de vocês sabe a resposta? Será que nós sabemos a resposta? Porque se nós não temos a resposta ou não sabemos por que nós existimos como igreja, queridos, nós não fomos alicerçados corretamente. Porque muitas vezes a nossa base tem sido uma base equivocada. Você sabe qual é a base que nós temos de ter? A base correta? Eu já falei para vocês logo no começo. A base correta para qualquer crescimento e desenvolvimento é o amor. A base correta, quando você começa com a igreja, você pode colocar o edifício sobre ela, que ele cresce sem problemas. Mas sabe como é que nós temos feito hoje? Bom, o fundamento é o correto, é Jesus Cristo. Está ali, mas está lá enterrado. E nós temos de construir o nosso edifício. Nós construímos um edifício sem paredes, sem funcionalidade. Quando nós falamos de uma igreja, né, que precisa ter uma base ou fundamento, eu não estou falando somente de onde ela tem de estar alicerçada, mas o que é fundamental para ela. O que é fundamental, queridos, para um edifício, ele tem de ter paredes, ele tem de ter quartos, ele tem de ter cozinha, ele tem de ter sanitário, ele tem de ter sala. Imagine um edifício sem paredes, sem sanitário, sem quarto, sem nada. Para que é que serve? Queridos, não serve para nada. Então, muitas vezes, estamos construindo um edifício maravilhoso, enorme, sem paredes e sem função. Não, a base é Jesus, está lá. Mas e cadê a funcionalidade? Nós não temos. Tem alguma coisa errada. Igrejas fortes, elas não são construídas sobre programas, personalidades ou artifícios, e sim sobre o propósito eterno de Deus. Ou nós entendemos isso, ou vamos ficar capenga para o resto da vida. O fundamento, eu já disse para vocês, é o que determina uma igreja. A gente nunca pode construir sobre uma fundação, um edifício, que ela não possa aguentar. Então, primeiro, Jesus. Fique bem firme isso no coração de vocês. Nossa base é Jesus. Se eu não tenho essa base certa e construo, com certeza, um dia esse edifício vai ruir. E aí você pode dizer assim, mas nós estamos construindo na base certa. Será? Será que isso mesmo está acontecendo hoje? Será que nós estamos desenvolvendo o nosso papel? Será que nós estamos desenvolvendo a nossa justa cooperação? Queridos, existe um poder incrível em nós termos uma declaração de objetivos claramente definida, que nós entendamos o nosso objetivo como igreja claramente. Ele vai produzir 5 maravilhosos efeitos na nossa igreja. Amém. Um objetivo claro que cria uma igreja é a disposição. Disposição e missão, sempre elas andam juntas. Por que eu falo de disposição? Se eu tenho uma igreja que ela não é disposta a ouvir e a caminhar, não vai para canto nenhum. Qual a tua disposição hoje? A tua disposição é se sentar num local e ouvir, é estar sentado aí do outro lado, por trás das câmaras, alguns escondidos, outros à vista, né? Ou aí virtualmente falando, ouvindo alguém que está proclamando ou ministrando do outro lado? É essa a tua disposição? Somente isso é a sua disposição? Você está bem, está fazendo alguma coisa. Tem pessoas que nem isso fizeram. Tem pessoas, com certeza, que nem isso hoje dispõem. Assim, eu prefiro hoje assistir aqui um Netflixinho, preciso hoje terminar a minha série aqui. Né? Hoje é domingo, um dia tranquilo, vou dar uma maratonada em The Walking Dead, né? Vou dar uma maratonada em Game of Thrones. E não tem problema nenhum em você assistir um filme, né? Mas qual é a tua disposição de coração?
Lá em 1 Coríntios 1:10, diz que digais todos a mesma coisa e tenhais o mesmo parecer. Esse tem de ser o nosso coração, né? Essa tem de ser a nossa disposição. Ou seja, você tem essa disposição no seu coração? Você tem essa disposição na sua vida para seguir à frente? É uma coisa a nós refletirmos. É uma coisa a nós pensarmos. É uma coisa a nós avaliarmos. Deixa eu só colocar aqui. Aleluia, Jesus. Só um instantinho, queridos. Amém. Um outro objetivo claro, quando nós temos um objetivo claro, ele reduz frustração. Quando nós temos um propósito, um objetivo, nós focamos no que é principal e eliminamos, na verdade, o que é acessório. Um objetivo claro não somente define o que nós fazemos, mas também o que não fazemos. Muitas vezes nós estamos fazendo algo que não precisava ser feito, mas porque nós não temos um objetivo, nós chamamos isso para nós fazermos. Uma vez, o Ori Oswaldo, ele me chamou e veio retordenar a minha vida nesse sentido. Eu, mas Carla, nós estávamos aí correndo, né? Correndo para os interiores, correndo para o shopping, correndo para os ônibus, correndo para a rua, e estava em todo canto, em todo lugar, e em desgaste, levava os filhos e tal, em todo canto. E a gente não parava para calcular, na verdade, a gente queria fazer a obra, queria estar lá, e o Senhor movendo e a gente fazendo. Mas qual o objetivo disso? Aparentemente, parecia que nós tínhamos um objetivo, alcançar o objetivo correto. Mas será que, de fato, nós tínhamos o objetivo? E ele nos chama de Jackson, você tem de avaliar mais, Carla, que vocês podem estar esmurrando o ar, né? E passar um tempo esmurrando o ar, e quando vocês pararem para ver os frutos daquilo que vocês fizeram, vocês vão olhar que não houve ou não houveram frutos. E isso é uma verdade. Então, quando você tem objetivos, isso reduz que lá na frente você se frustre. Um objetivo claro, ele permite concentração. Uma vez quando nós focamos adequadamente, tremenda essa força, né? Tremenda essa força. E ela tem os seus efeitos. Vidas e igrejas focadas, elas com certeza terão um maior impacto quando estão, né, no foco correto. Um propósito, quando ele é claro, ele permite que nós concentremos os nossos esforços e não atiremos em todas as direções, mas foquemos o que nós queremos e onde queremos alcançar. Um objetivo claro, queridos, e essa aqui é uma parte muito importante, ele ajuda a que nós avaliemos o que nós estamos fazendo. Paulo, ele escreve aos Coríntios e diz o seguinte, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Está lá em 2 Coríntios 13, versículo 5. Como me autoanalisar? Isto só é possível através de uma comparação com a vida de outros no caminho. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Para eu me autoanalisar, eu preciso me avaliar com outros no caminho. Aí você diz assim, bom, Jackson, mas o nosso alvo não é Cristo? Como é que eu tenho de me avaliar ou avaliar minha vida por outros? Queridos, compreendam. O nosso alvo é Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Correto. Mas imagine se você entrasse hoje nesse caminho, passou pela porta, entrou no caminho, e você entra no caminho, você olha o alvo lá embaixo, está distante, e você não visse Luciano, Mari, você não visse lá Salomão, você não visse lá Edelzuíta, você não visse Otom, Moisés, você não visse Clark, você não visse lá o Divaí, você não visse a Simone, você não visse o Miguel, você não visse o Ori, se você não viu outros irmãos, a Karen, se você não visse esses irmãos no caminho, o Alain, a Nilda, Sancler, Jeane,
Como você se sentia? Você dizia, bom, eu sou o primeiro nesse caminho? Como é isso? Mas quando você vê irmãos no caminho que já caminharam mais, isso lhe anima, isso lhe desafia a ir além. Então, quando você avalia a sua vida, o que você está vivendo naquele momento, você avalia com o irmão que está ali mais à frente, com o que está no caminho, não é qualquer irmão, né? Nós não temos de achar que todo mundo, querido, está no mesmo nível. A palavra fala é até que todos cheguemos. Mas o que eu tenho de avaliar é, e o que cada um de vocês, cada um de nós tem de avaliar é, eu estou no caminho, Luci está no caminho, Luci permanece no caminho, aleluia, permanece no caminho, graças a Deus, né? Tem um texto que para mim é fantástico, que ele traz para mim muito essa realidade de nós avaliarmos. Sabe o que é que às vezes nós fazemos? Nós criamos objetivos, né? E colocamos um objetivo lá na frente. Só que esses objetivos, para nós fazermos ele, não é de qualquer forma. Eu tenho um objetivo, sento aqui, crio um objetivo, traço aqui um plano e vou colocar. Não é bem assim. A gente vai chegar nisso também. Mas esse objetivo, ele tem de vir do alto para mim. Não sou eu que crio o objetivo. O Senhor, ele já trouxe esse objetivo, eu ando nele. Eu só pego aquele objetivo e digo assim, eu estou contigo, Senhor, nesse objetivo. Ezequiel 47, de 3 a 7, ele diz o seguinte, o texto. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isso, filho do homem? Então, levou-me e me fez voltar para a margem do rio, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um lado e de outro. Queridos, a minha interpretação a respeito disso é pequena e para mim é muito simples. Deus, ele traçou objetivos para a gente. Ele não vai dar o mesmo objetivo para cada um de nós da mesma forma. Mas ele me chama, ele diz, olha, teu objetivo é esse. E ele mede e diz, eu quero que você caminhe até aqui. Quando você caminha até aquele objetivo, ele diz, ó, servo bom e fiel, né? Foste aqui fiel no pouco, no muito te colocarei. E ele lhe acrescenta mais 1000. E quando você anda, né, e cumpre aquele objetivo, ele lhe acrescenta mais 1000, até você chegar num patamar que você está inundado pela glória de Deus. Você é tomado pela glória de Deus. Você está perdido totalmente no objetivo do Senhor, porque você cumpriu todas aquelas metas. Agora, qual a finalidade disso? No final é fantástico, porque ele traz o homem e diz assim, olha agora aqui as margens que estavam secas. E ele vê as margens cheias de árvores. Ou seja, queridos, é o que o Senhor quer fazer com a vida de cada um de nós. Ele trabalha, tem interesse de trabalhar por objetivos. Vamos aqui ver agora essa questão da definição de objetivos. Olha só, existem 5 grandes objetivos na igreja. E como eu disse para vocês, não são objetivos que nós criamos, mas são os objetivos criados por ele. Primeiro objetivo acima de qualquer um deles, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a força, de todo entendimento. Ou seja, Deus está acima de todas as coisas e vocês sabem disso. Então, primeiro do objetivo que eu tenho é adorar. Ele nos criou para isso. Só que quando eu falo em adoração, em glorificação ao Senhor, não é simplesmente, às vezes a gente pensa que a adoração é eu chegar num quarto, me ajoelhar e começar a clamar, e começar a orar, e começar a falar. Adorar, queridos, a Deus é muito mais do que isso. É cooperar com uma grande família que glorifica o seu nome através da vida de Jesus Cristo. E isso está dentro de objetivos. Outro objetivo que nós temos, amar ao próximo como Jesus amou. Isso daí, lembra do tripé que eu falei lá em cima? Isso é pastoral. A igreja, ela existe, você existe
para ministrar o povo. Ministério é demonstrar o amor de Deus aos outros. Ministério é eu dizer, eu faço parte do ministério de fulano de tal. Eu faço parte da IBI. Eu faço parte da igreja de fulano de tal. Ministério não é isso, não. Ministério é demonstrar o amor de Deus ao outro. Cada vez que você toca em alguém com amor, nós estamos ministrando. A igreja, ela deve ministrar a todos os tipos de necessitados, queridos. Aos necessitados, tanto emocionais como os espirituais. E nós achamos que isso é função somente do pastor. É uma função pastoral. Mas quando eu falo em pastoral, eu falo que a igreja ela é pastoral. A igreja ela tem de estar atenta à necessidade do meu irmão. A igreja ela tem de estar atenta à necessidade do próximo. Ela não pode estar à parte. Eu tenho de estar alinhado com isso. A igreja ela existe dentro da pastoral para discipular, para ensinar cada irmão daquele o que ele deve fazer. A palavra fala lá em Mateus, né? Indo, ide, batizando e ensinando. Ok? Esses três aspectos são elementos assim importantíssimos do fazer discípulos. Outra coisa, fazer discípulos de Jesus, aí nós já estamos falando do apostólico. A igreja existe para comunicar a palavra de Deus. Nossa missão é evangelizar ao mundo. Não é somente indo, mas ide, eu tenho de sair para fazer. Jesus Cristo mandou os 70, Jesus Cristo mandou os 12, e Jesus Cristo ia também fazendo. Né? Vocês podem ver lá em 2 Coríntios 5 e 20. A evangelização ela é tão importante que Jesus comissionou, na verdade, os seus discípulos em 5 ocasiões diferentes. Vocês podem ver lá em Mateus 28, 19 a 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47 ele fala, 49, João 20, 21 e Atos 1, 8. São textos que falam a respeito desse grande comissionamento. Ou seja, eu tenho de ser pastoral como igreja, mas eu tenho de ser apostólico. A palavra não foi somente para os homens dons, a palavra foi para todos. A igreja, ela tem de trazer a sua mensagem. E aí vem o profético. Não basta simplesmente eu ser apostólico e ir proclamar a palavra, né, como igreja, mas eu tenho de ser profético. Eu tenho de levar a pessoa a entender quem é Deus. Eu tenho de depender de Deus para conhecê-lo, né, e levar o discípulo a se submeter à palavra do Senhor. Queridos, é quando eu descanso na providência, na provisão, compreendendo que ele supre o corpo através do corpo. É quando eu entendo que esse Jesus que veio, ele não começou a sua vida, né, aqui na terra. Antes de tudo, ele já existia. É quando eu compreendo que Deus, né, é triuno, que cada um tem uma função específica para a nossa vida. É quando eu compreendo qual o meu papel aqui, isso é profético. Quando Jesus fala, às vezes eu entendo, não, mas Jesus Cristo falou ali para os seus discípulos. Jesus Cristo falou estendido a nós. Nós temos de sair, proclamar e fazer discípulos. Olha, queridos, nós temos de entender que o fundamento não é apenas a base, né? Mas que esse fundamental, ele tem de estar inserido e consiste nisso tudo que nós falamos aqui. Ser pastoral, ser apostólico, ser profético, né? São as bases que nós temos de cumprir. Mas como é que eu aplico isso tudo, Jackson? Como eu faço para aplicar, né, esses objetivos? Olha, para nós aplicarmos esses objetivos, ele passa por uma declaração de ações estabelecidas que requerem de mim, de você, um comprometimento. E isso não é da noite para o dia, queridos. Isso leva tempo. Como eu falei para vocês, é necessário oração, é necessário disposição, é necessário continuidade e é necessário, principalmente, o exemplo. E aí eu trago para nós como liderança. Querido, se nós como liderança não formos exemplos para vocês como igreja, a igreja ela não vai caminhar para cumprir os seus objetivos. Para mim, o principal disso tudo aqui é nós sermos liderança.
eu, o Oriosvaldo, o Daniel, o Everaldo, o Luciano, temos de colocar, como diz aí no mundo, o braço na seringa. Temos de colocar, diz no mundo também, a nossa cara a tapa. Ou seja, temos de ser os primeiros a estar na linha. Ah, é porque Jackson... Não, queridos. Foi o que Cristo ensinou para a gente. O tempo todo ele mostrava. Se você quiser, venha e veja. Porque ele ia primeiro e fazia. Para que depois nós aprendamos. Da mesma forma, nós devemos pegar esse mesmo exemplo. Então, para que nós consigamos aplicar, nós temos de ter o quê? Muita oração, muita disposição, que eu já falei, continuidade, ou seja, não começar e parar no meio do caminho e sermos exemplos, né? Exemplo é para todo mundo também, mas os primeiros temos de ser nós como liderança. Como fazer para conquistar novos membros? O caminho é começar de fora para dentro e não de dentro para fora. Espera aí, que negócio é esse? Queridos, sabe o que é que acontece? Lembra que lá, antes, eu falei para vocês que as igrejas crescem e estagnam e param e não desenvolvem mais? O que é que está acontecendo? Um dos grandes problemas quando nós crescemos, nós nos voltamos para dentro. Nos voltamos para cuidar dos irmãos, para zelar pelos irmãos, para ensinar os irmãos, né? E o que é que acontece? Nós nos acostumamos com essa comunhão tão fechada, gostosa, maravilhosa, e acabamos perdendo o foco de irmos fazer discípulo, de sair para sermos apostólicos. Então, somos o quê? Pastorais. E ali de acolher, de estarmos juntos. Esquecemos do restante. E quando nós vamos para fora, nós continuamos fazendo isso, mas fazemos fora. Levamos os irmãos aí fora. E aí alguns dizem assim, já ouvi de pastores dizerem assim, não, Jacques, isso é um dom seu e de Carla. Essa maluquice é sua e de Carla, de sair, de ir para a casa do outro, de visitar. Aí eu digo assim, meu Deus, será que eu estou doido? Eu estou lendo a Bíblia diferente? Eu entendo que existe lá o pastor, que existe o apóstolo, né, o evangelista, o mestre, o profeta. Entendo isso, maravilha. Mas a grande comissão foi dada a todos. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Aí a pessoa às vezes diz assim, não, mas Jesus Cristo era completo em todas as coisas. E quem disse que Jesus Cristo limita a gente? E quem disse que ele me limitou a ser pastor? Quer dizer que eu não posso ser pastorado, que eu não posso ser apostólico? Eu não posso ser profeta? Eu não posso ser mestre? Eu não posso ser evangelista? É claro que cada um de nós pode, queridos. Nós temos de sair do nosso conforto, entender que o Senhor, ele dá o dom segundo a medida que ele quer para o desempenho daquilo que ele quer realizar. Simplesmente isso. Então, todos nós temos de sair, sim. Temos de ir às ruas, temos de proclamar, temos de ser apostólicos, sim. Queridos, nós temos de ensinar os princípios aos novos, né? Poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas e bem transmitidas a outros. Às vezes, a gente não gosta muito de falar isso, não, né? Mas a igreja às vezes se perdeu em poucas coisas. Mas quando eu estou falando poucas coisas, entenda, não é que os irmãos só vão ter poucas coisas, mas nós, no começo, temos de dar poucas coisas. A Bíblia toda, ela é boa para edificação. Eu já falei isso aqui para vocês. O Velho Testamento é sombra do que viria, né, no Novo Testamento, na Nova Aliança. E se nós não buscarmos, nós não entendemos o que aconteceu na Nova Aliança. Quem é Jesus, o que ele veio fazer, tudo aquilo que aconteceu. Mas, tipo, se eu pego o Novo e jogo ele para ler o Velho Testamento, ele vai confundir a cabeça. Eu tenho de encher ele de Cristo. Eu tenho de encher ele de Jesus. O que forma discípulos é a vida de Cristo. E o que gera discípulos é ensinar para eles a porta do reino, é ensinar os fundamentos, fé em Deus, arrependimento, doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e vida eterna. Aí depois eu posso ampliar o leque, né? Depois que eu alimentei ele com leitinho. Ou seja, poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas, porque isso é importante. Sabe uma das coisas que atrapalha muito hoje, queridos? Uma das coisas que atrapalha muito hoje é nós sermos teóricos. Poucas coisas
bem aprendidas, né? Tá aqui, mas não são bem praticadas. Às vezes até são bem transmitidas. Eu vejo homens aí fantásticos transmitindo as coisas de Deus, mas não são bem praticadas. Será que cada um de vocês tem praticado aquilo que você tem aprendido? E é para todos, aqui é para a igreja. Será que temos praticado o que temos aprendido? Porque é isso que nós temos de ensinar para os novos. Queridos, a capacitação do povo, nós devemos ter um objetivo claro. E precisa ser muito claro, né, para nós utilizarmos esses recursos. Primeiro, nós temos de levar a pessoa a Jesus e ajudá-la a ser membro do corpo. Segundo, nós temos de ajudar, né, essa pessoa a ser um discípulo, a crescer espiritualmente. Terceiro, nós temos de ajudar o discípulo a encontrar seus dons. Quarto, ajudar o novo discípulo a desenvolver, não somente encontrar, mas a desenvolver os seus dons. Amém. Quando a gente faz isso, a gente fecha o círculo, né? Novamente falo, igreja. A base da igreja é que sejamos pequenos grupos, é o quarto, né? Grupos pequenos favorecem o desenvolvimento de uma verdadeira comunhão. Eu sei que existe um questionamento aí, a discussão, mas por que não templos? E eu sou contrário a templo, e eu sou contrário a pequenos grupos, né? Às vezes vocês têm de se reunir em grupos grandes, aí tem de alugar um local, tem de ir para um local, né? E vocês dizem que não precisa de templo. Queridos, o que a gente fala não é que nós não podemos ter um local grande para nos reunir. Não tenho nenhum problema, nós não temos nenhum problema em relação a isso. Nós não podemos entender que aquele local é a igreja, que aquele local é um local santo, onde nós temos de ir aos domingos para estar com os irmãos. Isso tem de estar fora da nossa cabeça. Se eu não tenho um lugar para reunir com todo mundo grande, não tem problema nenhum, eu não vou morrer por isso, eu não vou me sentir fora do corpo de Cristo por isso, não. Eu me reúno nas casas em pequenos grupos, não tem problema nenhum. A grande questão é que muitas pessoas só se sentem pertencendo a alguma coisa quando fazem parte de uma estrutura grande, onde eu posso dizer, levar alguém para dizer, eu estou aqui. Não. A gente pode se reunir? Pode. Se um dia nós tivermos condições de ter um local que a gente possa se reunir, meus queridos, não teria problema nenhum. Né? Não teria problema nenhum, com certeza. Mas nós não vamos deixar de servir aos irmãos necessitados da igreja para construir um templo, como eu vejo aí. Pessoas passando fome, pessoas que entregam tudo que têm, né, e não são supridos pela igreja. Porque dizem, quem vai suprir é Deus. Queridos, o corpo edifica o corpo de Cristo. E isso passa por isso. E nos pequenos grupos, dificilmente acontece esse tipo de coisa. Quando você tem grupos pequenos, favorece a comunhão, favorece que cada um de nós possa estar atento à necessidade do outro. Outra coisa importante, né, nessa aplicação é identificar discípulos com um dom específico. É claro que nós precisamos estar atentos para os discípulos que têm respondido ao chamado de forma diferenciada. Aqui nós temos notado hoje ao Luciano, né? O Luciano é uma das pessoas que nós temos notado, porque é uma pessoa que tem respondido de forma diferenciada ao chamado. Mas, tipo assim, Deus quer apenas algumas pessoas, Deus quer apenas o Oriosvaldo, o Daniel, o Everaldo, o Jackson, o Luciano e o Val? Não. Ele quer que nós todos sejamos cópias de Jesus, queridos. Cada um de vocês é cópia de Jesus. Amém. E é bom que cada um de vocês entenda isso e receba isso no coração. Outra coisa, é preciso nós termos um mínimo de organização e um máximo de organismo. O que é que acontece muito hoje? Nós temos um máximo de organização e um mínimo de organismo. O que é organismo? O organismo está falando de corpo de Cristo, né? Então, nós temos de nos organizar para fazer isso, para fazer aquilo outro, para isso, para aquilo, e temos as metas, temos tudo bonitinho ali, temos de ajustar isso. Mas o corpo de Cristo, ele fica esquecido, porque o corpo de Cristo ele não funciona numa reunião onde estão todos ali juntos.
Aquilo dali é uma pequena parte, uma pequena parcela. O corpo de Cristo, ele funciona quando nós saímos daquela reunião, quando nós saímos daquele encontrão lá de um templo grande, quando nós saímos de nossos pequenos grupos para voltar para nossas casas. Ali é que a igreja funciona. Se você sai de sua casa e você vive a semana toda focado em seu trabalho, em sua vidinha, em sua casa, em sua família organizada, alguma coisa está de errado. Algo de errado. Algo de errado, com certeza. Ah, mas aquele irmão dali é um pai de família exemplar, tem uma esposa exemplar, filhos exemplares, é um homem que tem finança, a finança dele é exemplar, é um homem que está ali, né, que vem para todos os encontros, que se encontra com o seu discipulador. É um padrão, sim. É só isso? Deus nos chamou para só isso? Ser um homem exemplar é algo que qualquer um da sociedade tem de ser. Ser uma mulher exemplar é algo que qualquer um da sociedade tem de ser. Ser um filho exemplar que honre seus pais, qualquer um da sociedade deveria ter. Ter suas finanças organizadas, qualquer um da sociedade também deveria ter. Então, não é um padrão somente para discípulo, não, querido. É um equívoco nosso. Entende? É um equívoco nosso. Agora, você repartiu o que você tem com o próximo. Você está atento à necessidade do próximo. Você sentir a dor do próximo, aí é outra coisa totalmente diferente. Queridos, nós temos de ser fotocópias de Cristo. Ao invés de copiarmos histórias de sucesso, que é o que hoje, muitas vezes, as denominações procuram, né? Histórias de sucesso, para nós nos aplicarmos aquilo. Então, quando descobrimos na internet uma história de sucesso, a gente se lança aí buscar, querer saber como foi, como não foi, e como aquilo funcionou, e queremos fluir naquilo. Não, tem alguma coisa errada. Nós não temos de procurar cópias de sucesso, histórias de sucesso. Nós temos de ser cópias de Jesus. Se cada um de nós formos cópias de Jesus, com certeza seremos uma igreja, né, que contribuiremos para aquilo que o Senhor quer desde sempre para a nossa vida. Aquilo que o Senhor quer nos revelar não precisa ser idêntico ao que revelou a outros. Eu não preciso fazer da mesma forma. Eu posso pegar algumas coisas para acrescentar aqui, posso, com certeza. Mas não precisa ser igual. Eu não preciso ser igual a Deus é Amor, a Batista, a Igreja One, né? Mas eu tenho de depender do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa me trazer. O que é que eu devo fazer? Outra coisa muito importante que eu queria dizer para vocês aqui é o seguinte, queridos, muitas vezes, sabe o que é que nós fazemos? O que nós fazemos eu tenho de imitar e viver aquilo que o outro vive. Você não vai conseguir. Você tem de viver aquilo que o Senhor tem lhe determinado e disponibilizado a você viver. E olhar e ver o que o outro irmão está vivendo e caminhar junto com ele, sem preocupação em relação a isso, porque o Senhor vai lhe acrescentar e lhe levar adiante. Eu não preciso estar angustiado. O Senhor é quem te leva adiante. Para nós alcançarmos a nossa comunidade, para nós sermos apostólicos, para nós irmos adiante, né? Nós temos de entender onde é a nossa Jerusalém, onde é a nossa Judéia, a nossa Samaria e os confins da terra. Por que eu preciso, na verdade, saber a respeito disso? E aí falando, saindo de casa para fora, né, para sermos apostólicos. Queridos, quando nós entendemos isso, nós entendemos alguns aspectos que são importantes para isso. E sabe quais são? Primeiro, eu tenho que entender qual é o meu alvo geográfico. E isso é para cada um de nós, onde vocês estão aí. Alvo geográfico, ele nos fala a respeito de onde, né, eu tenho acesso. Onde eu posso ir. Eu tenho um exemplo claro aqui, dessa questão de alvo geográfico, como eu posso aplicar tudo aquilo que já foi falado agora, como eu posso colocar essas metas, foi a Chapada Diamantina. Chapada Diamantina, surgiu lá a possibilidade da igreja, né? A igreja cresceu, mas nós moramos em Salvador. E vamos lá uma vez por mês, às vezes uma vez a cada 15 dias. Ver se a Simone ainda está aqui. Nós temos a Simone.
A Simone mesmo já tem mais de uns 3 meses que nós não vemos Simone, né? Então, tipo assim, como a gente pode formar Simone? Como Simone pode ver, né, a nossa vida? Como Simone pode acompanhar na prática o que nós fazemos, se ela mora tão distante? Então, nós temos de estar atentos. Não é que você indo não vá proclamar, indo você tem que proclamar em qualquer lugar. Entende? Às vezes você proclama, né? Você plantou a semente, mas outro ali vai colher, outro vai regar, não tem problema em relação a isso. Mas eu estou falando como igreja, como trabalhar com a igreja. Nós temos de estar atentos nessa questão geográfica. Temos de estar atentos também à questão demográfica, que é a dinâmica da população, né, naquela área geográfica. Como nós vamos trabalhar, né, como aquela pessoa mora, onde aquela pessoa mora, quais as expectativas, quais os interesses. Né? Nós estávamos lá em Várzea Nova, né, alguns dias atrás, com o Brunelli e com o George, e lá eles descobriram uma dinâmica de trabalhar com o povo, né, que é trabalhar com crianças para alcançar os adultos lá na região, identificar quem é o povo que ele pode trabalhar. Eles estão trabalhando lá em regiões quilombolas, nos assentamentos lá, né, é onde eles têm o acesso imediato. Então, eles identificaram e começaram já a trabalhar e a ter acesso. Outra coisa, nós temos a questão do alvo cultural. Né? Não fique pensando você que você vai sair daqui para ir para um Iraque, para um Irã, para uma Espanha, para os Estados Unidos, para ir para um Portugal e fazer de qualquer forma, abrir lá de qualquer forma. A mensagem é a mesma, mas tipo, você tem que entender a barreira cultural, você tem que entender a barreira cultural do seu bairro. Como você trabalhar? Me lembro que nos Estados Unidos, quando o evangelho chegou lá, o evangelho do reino chegou lá para os irmãos, né? Eu encontrei uma comunidade lá com só brasileiros, não tinha um americano. Por quê? Americano, ele tem horror a hispano, ele tem horror a pessoas que não são da mesma linhagem deles. Ou seja, o americano não, o estadunidense, porque americano quem se considera são eles, mas todos nós somos americanos. Somos da América do Sul, eles são da América do Norte. Então, os estadunidenses, eles têm a cultura deles. E é difícil você entrar naquela barreira, porque o brasileiro, o espanhol, ele está lá, né, para quê? Para servi-los, para limpar o chão, para cuidar do velhinho, para cuidar da criança, né, para o subemprego. Então, existe essa discriminação. Como alcançar essas pessoas? Nós estamos lá nos Estados Unidos para alcançar brasileiros ou para alcançar os estadunidenses? E aí o Senhor começou a dar uma estratégia que foi através dos filhos dos irmãos. Os filhos dos irmãos começaram a se relacionar com as crianças estadunidenses nas escolas, começaram a firmar vínculos de amizades, e quando iam para a casa dos estadunidenses, os pais das crianças achavam estranho, porque os filhos deles eram desobedientes, eram rebeldes, e os filhos dos irmãos, dos discípulos, tinham uma outra prática de vida. E aí eles queriam saber o porquê daquilo. E aí pedia aos filhos dos discípulos que queriam falar com seus pais. E os pais começaram a ir e começaram a ter abertura. E aí descobriram como atingir aquela parcela da comunidade que eles não atingiam. Queridos, estou aqui agora já no final para a gente encerrar, né? Para a gente construir uma igreja com esse formato que eu falei aqui, com essa disposição que eu falei aqui, nós temos de transformar frequentadores em membros da congregação. E guarde bem isso. Quando eu falo em membro aqui, eu não estou falando aqui em consumidor, eu estou falando em contribuinte. E quando eu falo em contribuinte, eu não estou falando em pecúnia. Eu estou falando que você tem que se sentir parte do corpo. Porque membro vem de membrasia, né? E membrasia, ela fala do quê? De ser parte de um todo. Cada um de vocês, queridos, que estão me assistindo aí, fazem parte de um todo. Vocês não são membros que estão dentro de um saco de qualquer forma. Vocês fazem parte de um corpo. E isso não pode ser teórico. E para isso deixar de ser teórico, cada um de vocês tem que contribuir
para que esse corpo, na verdade, ele caminhe, para que esse corpo não seja um corpo aleijado, um corpo deformado. Queridos, eu fico triste quando algum irmão se afasta, ou algum irmão é disciplinado, ou algum irmão ele cai na fé e a igreja não se preocupa. Nós somos aqui em Salvador, essa parte é a nossa congregação, Salvador e Chapada, somos um grupo de 75 pessoas. Um grupo pequeno. Quantos de vocês conhecem todo mundo? Quantos de vocês conhecem Salomão? Quantos de vocês conhecem Luciene? Quantos de vocês já foi na casa de Luci para servir a Luci, para lavar uma louça, para saber como Luci está? Quantos de vocês já se preocuparam em ligar para Simone para saber como Simone está? Quantos de vocês já ligaram para Divaí para querer ir na casa de Divaí para marcar com ele? Quantos de vocês já foram lá conhecer Suzana, né, Savana, Dona Delfina? Quantos de vocês tiveram a preocupação de saber quem é Francisco, Ori Osvaldo, né? Quantos de vocês procuraram saber como é a vida de Daiane, como ela está vivendo, o que ela está passando, né? Quantos de vocês já ligaram para Karen, né, para saber como Karen? Quantos de vocês se preocuparam com Ori Osvaldo? Ori Osvaldo passou pela Covid, não podia nem passar, que era um dos que se passasse, a gente achava que ia partir dessa para a glória, né? Quantos se preocuparam em ligar para ele, para a família dele, para saber como estavam? Quantos? Queridos, às vezes, tem irmãos aqui que não estão mais participando conosco, não estão mais aqui, e vocês, com certeza, nem se preocuparam em saber o que aconteceu com esse irmão, por que o irmão não está participando mais, né? Nós temos de interagir de tal forma que quando nós olhamos aqui, por isso que eu gosto de ver cada um de vocês aqui, né? Eu estou aqui no celular, mas eu estou aqui olhando na tela do computador, que é maior, né? Eu gosto de ver o rostinho de cada um de vocês. Fico triste porque tem muitos escondidos. Eu sei que alguns estão aí no conforto de sua casa, deitado numa cama, né, relaxando. Mas o quanto é bom eu poder ver o rostinho de cada um, poder ver que o Alan está barbudo, não tirou a barba dele ali, coitado. Está ali, a pandemia está atrapalhando ele tirar a barba. Estou vendo o Miguel ali agora. É a cara de Miguel. Miguelúcio, meu amor, tudo na paz. Vê a Heleninha, vê a Daiane, que está lá no hospital, está trabalhando ali, ó, com a máscarazinha no rosto. Vê minha mãe também ali, olhando. Como é gostoso perceber Chico com a mãozinha no queixo, né? Vevel ali, olhando, né? Suzana com a mãozinha na cabeça, ali quietinha, Dona Delfina atrás, observando. Que gostoso. Ali também, Gisele, meu amor, tudo na paz. Não chore não, viu, Gisele? Poder ver essas pessoas, como é maravilhoso. Isso, queridos. Mima ali, Mima, te amo, minha flor. Quantos de vocês têm se preocupado com a vida do próximo? Queridos, nós não podemos ter qualquer membro retirado, afastado do corpo, e nós não nos preocuparmos com isso. Um membro afastado do corpo, ele deixa de cumprir a finalidade que foi dada para ele. E quando você também não se preocupa e não está antenado com isso, você deixa também de cumprir essa finalidade. Além disso, uma pessoa que se afasta, ela vai morrer, queridos, rapidamente. Com certeza, ela morre rapidamente. Por quê? Porque ela não vai se aperceber, ela não vai conseguir enxergar o amor que o corpo tem por ela. Vou encerrar com uma frase aqui que diz o seguinte, né? Os discípulos que crescem se concentram em ser receptivos e funcionais. Discípulos que não crescem se acostumam a ser inativos e ter dependência clerical. Vou repetir. Discípulos que crescem, que desenvolvem, que é o natural nosso, como igreja, é nós desenvolvermos, crescermos, eles são receptivos ou funcionais, ou seja, o discípulo ele recebe uma palavra dessa, ele recebe as outras palavras que foram dadas anteriormente, ele ouve uma ministração e ele recebe aquilo, ele analisa, ele vai conferir nas escrituras, por isso nós temos de ensinar aos nossos discípulos, né, a doutrina,
e ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai funcionar. Ele vai ser aplicado naquilo que ele foi receptivo. Um discípulo que não cresce vai ser um discípulo que nós vamos ter de tratar ele a vida toda. Esse discípulo vai ser criança o tempo todo, vai ter de tomar leite o tempo todo, e a gente não pode levá-lo adiante. Por quê? Porque à medida que o Senhor mediu para ele alcançar, ele não consegue. Ele não consegue alcançar aquela medida, mas ele olha lá na frente que existe um rio. Ele quer ir para o rio, mas o Senhor diz, para você ir para o rio, você tem de alcançar essa medida, porque eu que vou lhe autorizar você ir além. Mas essas pessoas não têm desenvolvido, então vão ficar sempre inativos e dependentes de uma mensagem, dependentes de um serviço, dependente de alguém que acolha, mas nunca vai servir, nunca vai acolher, ou seja, nunca vai ser apostólico, nunca vai ser pastoral e nunca vai ser profético. Queridos, eu queria que vocês avaliassem. Existe algo de errado, existe algo de equivocado. Então, paremos para analisar as nossas vidas e entendamos que nós temos de ir além. Nós temos de ir além naquilo que o Senhor tem proposto para a gente. E digo mais, não é o que Jackson está propondo para vocês, não. Não é o que Oriosvaldo, Daniel, Everaldo, Luciano ou Val estão propondo para vocês, não. É aquilo que o Senhor tem proposto, e não foi da agora, é desde sempre. Desculpem pelo tempo, se fui prolixo, estou aqui aberto para ouvir alguma pergunta que vocês queiram fazer, mas foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração hoje. Tá bom, amados? Cheiro para vocês. Tá aí com meus queridos Ori, Daniel, Everaldo, Val, Luciano, a igreja, para que possam aí estar complementando alguma coisa. Ele vai ir lá, ó. Lá no início da tua ministração, tu falou sobre saber o que está fazendo, saber qual o objetivo, conhecer seu objetivo. E eu me lembrei que quando Jesus foi sepultado, e quando as mulheres chegaram ao sepulcro, elas encontraram apenas os panos. Alguns dizem que eram o talit judeu, outros dizem que eram lenços, outros que eram lençóis, enfim. Existem muitas traduções. Mas diz que elas encontraram lá os paninhos. Elas ficaram desesperadas, mas não se ousaram entrar ali e tal. E veio Pedro e João, e João parece que era mais jovem, correu mais que Pedro, e também chegou ao templo, chegou ao túmulo e não entrou, e quando Pedro chegou, Pedro entrou, e ele observou que havia os panos jogados lá no canto, e também havia o paninho que cobriu o rosto de Jesus. Isso está em João, capítulo 20, versículo 7 até o versículo 10, mais ou menos. Se eu não me engano, pode ser um pouco mais. E estava os dois paninhos lá, o do rosto, uns panos enrolados, jogados assim no canto, né? E o que cobriu o rosto estava dobradinho, assim, posto no canto à parte. E a primeira coisa que isso nos mostra é que Jesus foi um homem de agendas. Jesus não era homem de improviso. Jesus sabia o que queria, como desenvolver e como chegar lá. Ele é o nosso modelo. Jesus, quando ficava à fonte, ele sabia porque ia ficar ali à fonte. Quando não subia a Jerusalém, ele sabia porque não ia subir a Jerusalém. Jesus não fazia nada de improviso. Mas esse ponto aí, em relação à ministração de Jackson, me chamou a atenção. Ele estava falando e minha mente indo lá para o túmulo. Uma tradição judaica, nem todos a reconhecem, mas os senhores judeus,
tinha um hábito de, quando fazia a sua refeição, ele pegava aquele pano, aquela toalha, um chama de guardanapo, não se sabe ao certo o que era, ele pegava aquilo e limpava a boca, né? Limpava a boca, o outro limpava o suor, né? E punha assim lá na mesa, lá jogado, né? E quando ele precisava sair à mesa, quando ele jogava aqueles panos lá, embolado, significava que ele encerrou o jantar, que ele não voltava mais. Acabou ali. E quando ele enrolava aquele lenço, dobrava direitinho e punha ali ao lado dos pratos, a moda das etiquetas francesas, quando ele dobrava aquilo, significava que não deveria tirar a mesa, porque ele voltaria. E quando eles entraram num túmulo, perceberam que haviam os panos ali separados. De um lado estava o pano embolado e jogado lá, que significa: acabei a obra, encerrei o jantar, está consumado. E do outro lado, separado daquele, estava o paninho lá, o lenço dobrado, arrumadinho, que significava: não tire a mesa, eu vou voltar. Ou seja, Jesus era um homem de agenda. Ele, até no meio da ressurreição, ele nos avisa o que ele concluiu e o que há de concluir. Ele concluiu a obra da redenção e ele há de voltar. Aí está o simbolismo dos 2 panos lá no túmulo. Depois vocês podem ler João capítulo 20, versículo 7 em diante. E isso mostra para nós que, se Jesus, sendo Jesus, tinha uma vida toda organizadinha, ele, como 100% homem, 100% esvaziado de Deus, não tinha negócio de um tiquinho de Deus, não. Era 100% homem, 100% esvaziado de Deus. Prova disso é que morreu, e Deus não morre. Se tivesse um pouquinho de Deus, não morreria. Morreu. Mas, e aí faz uma confusão, é que depois que ele ressuscita, ele se reenche de Deus, né? Ele é reconhecido Senhor e Cristo. Deus, teu Deus te ungiu. Esse Jesus, como 100% homem, era plenamente organizado, sabia o que ia fazer e tinha seus objetivos, sua agenda definida. Quando ele ressuscita, e ali ele é glorificado e reconhecido Deus, e aí às vezes as pessoas misturam a encarnação humana, né, do encarnado glorificado que tornou divino outra vez. Às vezes mistura uma coisa com a outra. Mas quando ele ressuscita e parte para a glorificação, ele mostra que, quer como 100% homem, quer como restaurando a condição de Deus, ele é organizado. Ele sabe o que quer, o que está fazendo e o que vai fazer. E a mensagem de Jacques está dizendo, não está chamando-nos para uma teoria de vida. O que Jacques está nos dizendo é prática. Você é discípulo, você é crente, você é convertido. Por quê? Para quê? Você tem uma missão? Qual é? Quer chegar aonde? Tu está na igreja fazendo o quê? Para quê? Por quê? Que nós peguemos essa mensagem hoje